Boa noite a todas, a todos, a todes. Ele está mutando meu microfone. Será que vocês me escutam? Bom, boa noite a todas, todos e todes, como eu estava falando, acho que vocês estão me ouvindo. Esse foi o espetáculo Tiquinho de Nada, da companhia Clé, com a Samia Bittencourt, né? Vocês já devem conhecer, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sou Mayara Maria, sou integrante da Clé, estudo palhaçaria, sou orientadora da Samichona, e hoje a gente tem uma noite super especial, um bate-papo com as mulheres palhaças do grupo Violetas da Aurora, de Pernambuco, uma companhia que já tem 10 anos aí sendo referência na cena, então a gente está muito feliz de poder trocar com elas. A Samia foi ali deixar nada para descansar, e ela vai voltar aqui para esse nosso bate-papo, então queria pedir a vocês que ficassem aí para acompanhar esse nosso momento, e queria chamar as mulheres palhaças do Violetas da Aurora para integrar essa sala e a gente começar esse bate-papo super legal. Enquanto as meninas entram, hoje eu estava dando uma olhada lá no Facebook delas e eu vi uma coisa super legal que eu acho que é muito importante ressaltar. Eu vi que elas começaram uma formação de palhaças e eu achei muito bacana. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, e ressaltar a importância das formações, os incentivos e os fomentos que os artistas possam continuar se formando. Boa noite. As meninas estão entrando. Olá, boa noite, Ana. Vou passar aqui para ver vocês todas. Olha, quanta mulher linda, gente. Eu estava vendo aqui a história de vocês, estava achando tão legal. Fico inspirando aqui nesse nosso lugar. Uhum. A Samia está vindo agora. Alugar ela aqui, com licença. Oh, que chototinha! E aí, bonitas? Oi, sua linda! Querida! E aí? Aquela Fabiana é doida, é? Ela trava sempre, é doida. Ainda bem que é minha amiga. Aqui eu tô achando que todo mundo é, né, não? Eu acho. Que bom tê-las como primeiríssimas nessas conversas, que só são 2 encontros, né? Mas que com 2 grupos que, para mim, são super importantes no Brasil, que são as Violetas da Aurora e o Circo de Soleil, que a gente vai receber amanhã. Somos todas palhaças, amigas, trocamos figurinhas há um tempo, e a gente está aqui para conversar sobre isso, sobre o que é ser palhaça, qual é a nossa dramaturgia, e o que foi a gente em plena pandemia, né? O que a gente conseguiu produzir, o que a gente deixou para lá. Então, é mais ou menos por aí a nossa conversa. Mas antes eu quero, né, mais uma vez dizer que eu sou Samia Bittencourt e eu faço parte da companhia Clé Circo Lúdico Experimental, que somos 6 mulheres hoje, não é querendo, é sem querer, mas é maravilhoso por isso também, porque daí a gente, né, tem outras dos nossos fuxicos criativos, né? E aqui estão as Violetas, Ana, Dona Peck, né? Silvinha, Maíra, e está faltando só a Fabiana chegar. Talvez não chegue, mas está ótimo. Está bem representada aqui.
Dentro da companhia CLE, a gente trabalha muito com a comicidade, nos outros trabalhos, mas o trabalho, de fato, de palhaçaria é com o Tiquinho de Nada, que é desde 2008, que eu faço o Tiquinho de Nada. A Nada já faz mais tempo, a Nada eu faço desde 97, já é uma jovem, uma palhaça jovem nesse meio, né? E aí, agora, por favor, com vocês, esse coletivo. Quem começa? Quem começa? Pau ímpar. Beck 53. Começa a nossa candidata. Começa a candidata. Candidata, Ufa! Menina, eu fiquei muito feliz de assistir você. Foi aplaudida em cena aberta várias vezes aqui, realmente coisa mais linda do mundo. A nossa Violetas da Aurora, nós temos só 3 anos. Nos conhecemos na formação, né? Nos conhecemos nos reconhecemos como palhaças na formação que nós fizemos em 2010. Sim. Aí sim, nós temos 10 anos de conhecimento, né? A gente se conhece muito. Isso é muito bonito de ver, né? Quando a gente vê a nossa parceira em cena, quando uma vem com uma proposta de trabalho e a gente já tem os links, né, das afinidades, né? Sim. E depois que nos juntamos, então, o negócio só fez fortalecer, assim, esse conhecimento, né? Sim, sim. E a pandemia, como para todas e todos, está sendo essa reviravolta, né? A gente está eternamente em renovação, né? Está muito acelerado esse processo. E cheios de novidades também, né? Porque muita. Hoje é uma grande novidade, às vezes. Não é? E lida direto com o público é muito estranho, né? Eu não diria difícil, porque com o público já é difícil por conta dos improvisos, né? Mas é estranho demais não ter a participação do público, né? É muito louco fazer nesse lugar. Mas é o que a gente pode, por enquanto, né? Mas a gente aprendeu a trabalhar com as ferramentas, a ter link, mandar, a gente, de certa forma, a gente está ampliando o nosso público, né? A minha lista de transmissão era restrita à transmissão de WhatsApp, né? Quando faz a divulgação. Era restrita às pessoas daqui, do Recife. Agora, mundo. Eu acho que a gente tem um desafio, assim, de lidar, né, com essa mediação da câmera, que a gente não tinha, né, essa prática. Essa prática, ela veio como uma novidade e um desafio mesmo, né, de enquadramento. A gente, principalmente, nós somos 4. Então, nas lives, a gente sempre vai pensando como é que a gente vai estar nesse enquadramento. E a gente estava muito acostumada de estar assim, sempre na horizontal, as 4 sempre juntas, sempre em cena, não é assim? E a gente, nas lives que a gente vem fazendo, a gente está tendo que exercitar isso também, né? Essa intimidade, né? Essa intimidade de enquadramento, de voz, né? Como é que a gente coloca a voz? Então, esse audiovisual, né? Essa relação com o audiovisual, que é bem desafiadora, mas muito rica ao mesmo tempo, né? Porque, como a Ana falou, a gente consegue chegar onde a gente não chega sem essa intermediação da tecnologia, né? E outra coisa também são as narrativas, né? Pensar nessas narrativas
A gente não conseguiu, por exemplo, adaptar o que a gente fazia, o que a gente faz presencialmente. A gente brigou e disse, não, a gente não vai ficar resistindo, não, a gente não vai fazer e vai inventar outras coisas, porque a construção da dramaturgia tem que ser outra, pelo menos para nós quatro, porque somos muitas, né? Então não cabe o que a gente fazia antes. E aí, para a gente, isso foi massa, foi assustador no começo, mas a gente conseguiu, assim, umas experiências que eu acho experiências bem interessantes. Sim. Né? Para mim o que ficou, assim, de que foi muito desafiante, assim, pra caramba, foi porque, além de fazer teatro e fazer as coisas que a gente já vinha fazendo, né, que a gente já vem fazendo há 3 anos, imediatamente antes da pandemia, a gente estava envolvida num projeto chamado Movimento Marcenal, que estava ocupando o bar, né, da Teatro Mamulengo, na Praça do Arsenal, que sempre reunia muita gente, e era aquela coisa muito próxima, né, corpo a corpo, a gente ali, os olhos brilhando, a gente via de perto, o suor, a gente sentia de perto, dava para sentir o cheiro das pessoas. E isso foi imediatamente antes, as Violetas estavam muito dentro do movimento nacional, a gente estava na organização e a gente estava se apresentando muito nesse contexto, né, que já vinha criando uma nova perspectiva para a gente também, ampliando o público, mas sempre com essa coisa do calor, né, de estar próximo, assim. E aí, de repente, foi inclusive num dia, a gente teve um marcenal, e aí a gente decidiu, no próprio marcenal, que a gente ia parar, que a gente tinha uma ação por semana, que sempre trazia, né, um espetáculo, e as Violetas, pelo menos uma vez no mês, elas estavam na programação. E aí, o dia que a gente decidiu, vamos parar, não vamos mais fazer marcenal. Para mim, foi um grande susto, porque foi isso, né? Ficou essa lacuna de uma coisa que a gente estava movendo, que tinha um conteúdo político muito forte, que vinha alimentando muito também, né? Nesse sentido, assim, de poder oferecer arte ali perto da praça, no bar, e da gente abrir microfone para poesia e entrar dentro desse contexto com as Violetas, né? Foi a época que a gente estava com a mesa de glosar, que é um trabalho que a gente fez toda a dramaturgia inspirado nos poetas, né? Do Pajeú, nessa coisa da mesa de glosa, só que do nosso jeito, né? Palhaça, assim, quase que não tem nada a ver, na verdade. E aí ficou essa lacuna e a gente teve esse susto, né? Nós ficamos assim, nós nos retraímos, paramos de nos encontrar, também tem isso, né? Somos quatro irmãs, família, que estão criando juntas e de repente a gente parou de se encontrar. Até que a gente veio o nosso aniversário de 3 anos, estava no meio da pandemia, foi junho, né? Junho, né, minha gente? Julho. E aí, a gente nessa, né, então vamos fazer alguma coisa, vamos entrar no mundo das lives, né, Violetas? A gente tá sem falar já faz um tempo, vamos embora, vamos fazer alguma coisa, vamos comemorar nossos 3 anos, e foi quando a gente entrou. E a nossa construção dramatúrgica, ela sempre acontece com as 4 juntas, né? A gente se reúne, inclusive, Samia, você sabe disso, teve com a gente junto, foi extremamente importante no nosso pensamento da mesa, assim, sua presença valiosíssima. E aí, a gente sempre fazia isso, a gente sempre faz isso, a gente se encontra as 4, e dentro do universo caótico de cada uma, são 4 mulheres cheias de ideias, 4 mulheres cheias de vontades, assim, e é uma loucura o nosso processo de criação, mas funciona assim, né? E cada uma vai dar uma ideia, não sei o que, e aí uma anota no dia, a outra anota no outro dia, aí a anotação de uma com a anotação da outra cria alguma coisa nova, que já é uma terceira. E aí a gente precisou fazer sem se encontrar, fazendo isso virtualmente também. As nossas reuniões também passaram a ser virtuais, mas ao mesmo tempo essa força, né, que é essa força de estar com as irmãs, de estar com as mulheres que acreditam também, né, de uma estar colocando a outra para cima e da gente
ir atrás de aprender, ir atrás de aprender a lidar com as ferramentas, ir atrás de aprender a fazer das limitações potências, né? E começar a brincar com os travamentos e começar a brincar com as coisas também. Sendo palhaços, a gente tem toda a abertura do mundo para fazer isso, né? E é isso, grande aprendizado mesmo, assim, de lidar com essa distância, mas ainda construindo um caminho de afeto, né? Sim. De afetar-se, e como o nosso amor, como o nosso jeito de estar junta, termina também trazendo algum quentinho, né? Para dentro desse universo, eu espero, imagino e sinto, assim, que isso que nos une, né? Esse laço, essa alegria, essa fé que a gente tem na força do riso, na força do rir de si mesma, né? Como isso cria um ambiente de afeto, independente da gente estar na tela, assim, da gente estar nessa plataforma reta, olhando todo mundo para frente, mas a gente se sente, né? E acho que isso foi uma força muito grande, porque estávamos as 4 juntas, ainda que separadas, estávamos juntas, né? Sim. E isso é uma força maravilhosa. Eu senti muito aqui, até porque a gente trabalha muito com acrobacia, né? Então, a gente começou a treinar nas janelinhas, cada uma na sua casa. No caso, eu sou portora, eu porto as meninas. Então, eu precisava do corpo delas. E a gente teve que dar conta também de uma demanda de lives que estavam pedindo, de espetáculo, mesmo gravado. E acabou que a gente voltou a se encontrar, porque é muito, muito, muito difícil o momento de dizer vamos, por conta de tudo isso, mas também muito difícil, nesse instante, abrir mão do trabalho, né? A gente fica nessa saia justa e a gente falou, vamos peitar desse lugar de ser família, de saber qual é o cotidiano da outra e estar junta para a gente conseguir viver nessa loucura, né? E criar poesias, sim, na palhaçaria, na comicidade, na acrobacia, entendendo a melhor forma de estar nas janelinhas e produzindo alegrias, né? Isso é que é interessante. Com a companhia, foi mais fácil eu estar nas lives, porque eu tenho 2 espetáculos solos, né? Então, é mais fácil, mas como é difícil ter mais gente nesse espaço, nessa telinha, é muito delicado, né? É humanamente impossível, assim. Eu acompanhei a live de vocês aí, das eleições, e vi como é, né, esse fuxico de vem, entra e sai, e desce aquele degrauzinho, sobe, gente, né? Mas funciona. E é isso que a Ana falou, né? Funciona para o mundo. É um lugar que a gente está restrito a um público de, no máximo 70 pessoas, é o nosso público, 80, 100. Hoje a gente tem um mundo, né? Então, essa possibilidade que a gente tem hoje também é encantadora, mesmo dentro das janelinhas, mesmo com as travas, né? As gigantes aí travadas, mesmo com tudo isso, é possível, né? Esse é o caminho que a gente encontra. Eu acho também que é um caminho de aproximação, né? Eita, desculpa, Ana. Não, eu estava travada, ó. Ah, tu estava... É muito bom, né, minha gente? Quando a Silvinha estava falando aí do nosso percurso na pandemia, né, desde o começo do ano, e essa nossa primeira ação foi essa ação de aniversário, onde a gente trazia algumas mulheres para conversar com a gente, né, e cada uma trouxe mulheres que tinham a ver com o diálogo e com os temas meio que a gente levanta aí, né, nas nossas palhaças, nos nossos universos, na nossa lógica. E isso foi muito interessante, porque estou falando sobre aproximação, né, de pessoas que a gente não necessariamente tem aí, né, no real, no mundo real. E isso foi muito legal para a gente, assim, é um exemplo, assim, que a gente teve muito forte, né, que a gente trouxe pessoas para conversar que não necessariamente
viriam conversar com a gente se a gente fosse chamar no presencial, Sim. né? Assim, num momento normal. E também, tipo, conversa, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que esse formato de diálogo, de papo, sei lá, né? Ele é muito da pandemia, né? Imagina a gente sentado num teatro conversando sobre. É uma palestra, é uma conferência, sei lá, né? É uma coisa meio careta. E na pandemia, não. Essa conversa, ela fez parte, ela está fazendo parte do alimento, ela é adubo para as pessoas, eu acho, pelo menos para mim né? É tão bom a gente assistir uma live que traga um conteúdo que a gente se identifica ou que a gente possa gere um conhecimento para a gente. Então, eu acho que foi nesse fluxo, né? E a gente fez as entrevistas de aniversário nessa pegada. E com a gente, na realidade, com as violetas, a gente não tem muito compromisso com ordem. A gente não tem muito. Então, assim, era uma confusão, é sempre uma confusão, é sempre sujo, desequilibrado. Sabe, para mim é um grande aprendizado. Essas loucas é um grande aprendizado, porque eu sou um pouco metódica, assim, né, essa coisa do equilíbrio, do espaço, né, de não sei o quê. E aí eu, assim, dentro desse processo de criação que Silvinha falou também, a gente vai aprendendo muito uma com a outra, né? Acho que grupo, você deve saber bem, né, Samia? Assim, um grupo conduz muito a gente para esse caminho do aprendizado mesmo, né? Aprender não só a convivência, mas aprender a lógica do outro. E eu acho que nas violetas a gente tem esse grande presente, que uma aprender com a lógica da outra. Porque as palhaças, elas trazem as nossas lógicas próprias, né? As lógicas da gente mesmo, né? A minha, enquanto Mayra, a de né, Silvinha, né, enquanto Silvinha, né? Sema traz Silvinha, Ana, pequena traz Ana. Então, Uruba traz Fabiana, e eu acho que a gente aprende muito uma com a outra, e nessa pandemia eu acho que a gente aprendeu muito, a gente dá muito espaço uma para a outra. Na realidade, eu acho que nós somos nossas fãs, então, se ninguém ri, a gente vai rir da gente, então tá ótimo pra gente. Ninguém riu, não fez graça, mas a gente acha ótimo, a gente acha super engraçado, então tá valendo. E isso na pandemia também teve uma grande riqueza, né, da gente ir se vendo e fazendo os vídeos, né, os outros vídeos que a gente fez individualmente. Sim. Eu quero pedir um momentinho aqui, o papo está muito delícia. Você sabe que eu passaria madrugadas conversando, né? A gente sabe disso. Mas eu quero apresentar a vocês o restante da companhia que está aqui. Sim. Samara. Olá! Oi, Samara! Olá, gente! Oi. Como é que enquadra todo mundo e o mascote, né? Ainda temos agregados na técnica. Que bom, é isso. Da família, né? Experimental. Essas pessoas aqui que fazemos as nossas felicidades, as nossas alegrias, e era com vocês que eu queria trocar esse momento. Que linda família, linda! Gratidão, gente, gratidão, Sâmia. Coração apertado, porque Birica não está aí, Fabiana, né? Né? O cão danado não está aí, é louca, deve estar... Aquele urubu. Aqui trava. Aquele urubu travoso. Por um lado é bom, porque ela fala muito, tá, Sâmia? Gente, pois bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente obrigada. se quer aí, tá todo mundo
muito pertinho. Destaque, daqui a pouco a gente se encontra pessoalmente. Sim. Fazer assim uma troca dessa ruma de mulher aqui. Nossa! Maravilhoso. Já coloquei Olha, a tem um moeda na minha pleito. fonte dos desejos para isso acontecer. Olha, Eu tenho um pleito. Queremos ir para Fortaleza. Com Em breve. Estaremos aí. Pois graças, uma honra, Sâmia, sempre maravilhosa, muito bom. Gratidão, lindas. Gratidão, Sâmia. Até mais. Até mais. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Fica por mim. Urubu travoso. Uruba! Só que não!